Boa noite, irmãos. Vamos tomar os nossos lugares. Vamos nos assentar, dar início ao nosso culto desta noite. Graças a Deus, depois de um final de semana abençoado que nós tivemos na semana passada, hoje nós podemos estar aqui juntos novamente para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor. Vamos orar neste momento, vamos agradecer a Deus pela semana que Ele nos concedeu, por essa semana que está se iniciando e pelo privilégio, a oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos com toda a liberdade para louvar e exaltar o nome do nosso Senhor. Vamos orar? Ó Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço. Mais uma vez, ó Deus, o Senhor nos dá, ó Pai, a oportunidade e o privilégio de podermos estar aqui, ó Deus, neste local, juntos, reunidos, como corpo, como família, como igreja do Senhor, para te louvar, para te exaltar, engrandecer o teu nome, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor é, e também, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Somos gratos, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua proteção e pela provisão do Senhor. E hoje, ó Pai, nós estamos aqui para apresentarmos a Ti, ó Deus, o nosso culto de louvor e adoração, como família reunidas, ó Pai, porque a cada dia, ó Deus, nós estamos louvando ao Senhor. As nossas vidas devem ser oferecidas, ó Pai, como um culto, ó Pai, santo e agradável diante de Ti, ó Pai. E hoje nós nos reunimos aqui para juntos declararmos isso, ó Deus, agradecendo, ó Pai, pela semana que o Senhor nos deu, agradecendo, ó Deus, pelas bênçãos e também pelas lutas e adversidades, pois é nelas, ó Pai, que nós crescemos em nossa fé e na nossa confiança no Senhor. Nos abençoe aqui nesta noite, com a unção e a direção do Teu Espírito Santo. Recebe, ó Deus, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Abençoe aqueles que ainda estão por vir, ó Deus, por chegar, que o Senhor os traga, ó Pai, debaixo da Tua proteção e segurança. Nós entregamos, ó Pai, este culto diante do Senhor e as nossas vidas diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Vamos ler aqui do verso 25 até o verso 33. Lucas 14, a partir do verso 25, a palavra diz: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Por 3 vezes aqui, Jesus faz menção de que aqueles que não se colocam debaixo dessas implicações que acarretam naqueles que querem segui-lo, não pode ser discípulo dele.
Na mensagem dessa noite nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, sobre o quanto Jesus é radical no discipulado dele naqueles que realmente querem segui-lo. Mas neste momento nós vamos exaltar o nome do nosso Deus, vamos louvá-lo juntos, como igreja, como família, declarando toda a grandeza e toda a majestade do nosso Senhor. Vamos adorar o Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Pedir para os irmãos se colocarem em pé e vamos juntos continuar adorando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, declarando Salvador maravilhoso. Deus deu o seu único Filho na cruz para morrer, para nos salvar pelos nossos pecados. Amém por isso, né? Porque hoje nós temos a certeza da vida eterna lá com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então adore ao Senhor com todo o seu coração essa noite. Digno é o nosso Senhor Jesus Cristo. O próximo cântico diz: digno é o Cordeiro que for morto, santo, santo é o nosso Senhor Jesus. Santo
romântico, os irmãos têm a oportunidade de estar vindo adorar o Senhor, trazendo os dízimos e as ofertas. Faça isso de coração. Amém? Quão maravilhoso Tu és nas nossas vidas, Senhor. Só Tu, Senhor, realmente merece toda a honra e toda a glória, Senhor. Pai, obrigada, Deus, que Tu és tão grandioso nas nossas vidas. Obrigada, Deus, pelo quanto o Senhor tem nos sustentado, Senhor Jesus, tem nos abençoado, Senhor Jesus. Deus, obrigada, Pai, porque um dia o Senhor deu o Seu único Filho, Deus, para
para morrer na cruz, para nos salvar pelos nossos pecados, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui essa noite, Senhor, para juntos louvarmos e exaltarmos o Teu santo nome, Senhor. Obrigada, Deus, pelo Teu amor tão grande por nós, Senhor Jesus. Pai, nada que fizermos, ó Pai, será capaz de demonstrar, Senhor, o quão grande foi o Seu amor por nós. Ó Pai, quando o Senhor deu o Seu Filho, que derramou aquele sangue, Senhor, pelas nossas vidas, ó Pai. E hoje também queremos demonstrar isso, ó Pai, através da Santa Ceia do Senhor Jesus, onde é simbolizado o sangue e o corpo de Cristo, Senhor Jesus. Pai, essa noite queremos Te adorar e Te exaltar, Senhor Jesus. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor, porque só Tu és santo, só Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, o Deus maravilhoso, Senhor Jesus, o Deus que sara, que cura, que liberta, Senhor. Obrigada, Deus, por Teu grande amor por nós, Senhor Jesus. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. E eu Te peço também, Senhor, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, Senhor Jesus. Por muitas vezes, ó Pai, duvidarmos de Ti, Senhor Jesus. Pai, nos perdoa, Senhor Jesus. Pai, Tu és tão grandioso nas nossas vidas, ó Pai. E é isso que nós queremos demonstrar essa noite. Queremos aqui Te oferecer o nosso culto, a nossa adoração, somente a Ti, Senhor. Pai, eu Te louvo e Te agradeço por tudo, Senhor. É isso que eu Te peço. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se sentar, amém? Amém, meus irmãos. Todo louvor, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Nós vamos orar neste momento. Nós temos aqui alguns motivos para estarmos intercedendo e clamando ao Senhor. Também motivos para agradecer, irmãos. Como eu disse no início do culto, semana passada, nós tivemos o nosso encontro abençoado ali, o encontro das famílias, onde nós pudemos também realizar ali o testemunho público de fé de alguns irmãos descendo as águas do batismo. E hoje, alguns deles estarão aqui participando conosco pela primeira vez da Santa Ceia do Senhor. Mas vamos interceder, vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus nos concedeu, irmãos, um domingo abençoado, um domingo de sol. Graças a Deus, o tempo só foi fechar mesmo bem mais tarde. Então, pudemos ali aproveitar bastante aquele tempo em família, como igreja. E só para os irmãos terem uma ideia como que Deus ele foi tão providencial nesse dia para conosco, o Rafael veio trazer depois aqui os instrumentos que a gente tinha levado para lá. E, irmãos, ele chegou aqui, acho que era por volta de umas 6h30, quase 7 horas, né, Rafael? O bairro inteiro sem energia, irmãos. Bem no horário do culto. A gente já está aqui sem poder realizar o culto com tudo apagado, tudo escuro. Então foi providencial da parte de Deus que a gente estivesse lá para aproveitar esse dia, todo mundo junto. Realmente Deus é bondoso e misericordioso para conosco. Mas vamos orar, irmãos, vamos orar, continuar intercedendo pela vida do nosso irmão Lúcio, orar pela sua saúde. Ele tem estado aí com a sua imunidade baixa e por conta disso não tem podido realizar as suas sessões de quimioterapia. Vamos interceder também pela vida do Mateus. Ele mandou uma mensagem, ele estaria hoje aqui conosco, mas não está muito bem, então vamos orar pela vida dele, orar pela vida da Raquelzinha, que também não está muito bem, pela família do Ivan. O Ivan também mandou mensagem falando que não está muito bem ali de saúde. Essas viradas de tempo aí a gente sabe que muitas vezes acaba nos derrubando também. E muitos outros pelos quais a gente tem motivos aí para orar e para interceder. Então, se você tem algo a colocar diante de Deus nesse momento, faça isso agora. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, lembrando desses motivos que nós temos aqui, o nosso irmão Lúcio, a irmã Neuza, orar pela vida do Mateus, da Raquel, orar pela família do Ivan, agradecer o domingo que nós tivemos,
da semana passada. Também agradecer, irmãos, pela vida da irmã Beth, a esposa do pastor Valdenberg. Foi compartilhado ali no grupo que ela estaria passando por uma pequena cirurgia durante a semana e graças a Deus também correu tudo bem. O pastor Valdenberg já compartilhou ali, falando que deu tudo certo também pela graça do nosso Deus. Então vamos orar, vamos interceder e também vamos agradecer a Deus neste momento. Ó Pai, nós bendizemos o Teu nome, ó Deus, e Te engrandecemos, ó Pai. Como nós acabamos de cantar aqui, ó Deus, toda glória pertence ao Senhor. O Senhor que é digno de todo louvor, toda adoração. O Senhor, ó Pai, que está assentado no mais alto e sublime trono, governando todas as coisas, dirigindo, ó Pai, as nossas vidas. Nada foge do Teu controle. Tudo acontece, ó Pai, segundo o Teu propósito estabelecido. E, ó Deus, nós estamos aqui neste momento, ó Pai, para colocar diante do Senhor as necessidades da Tua igreja, as necessidades do Teu povo. E também para agradecer, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Ó Pai, nós somos gratos. Gratos, ó Deus, pelo domingo passado que o Senhor nos concedeu. Naquele encontro de família, ó Pai, onde o Senhor nos proporcionou um dia, ó Deus, agradável na Tua presença, ó Pai, onde nós podemos estar ali uns com os outros, ó Pai. Sou grato, ó Deus, pela vida de cada um, ó Deus, cada um que contribuiu, cada um que participou, cada um realmente, ó Pai, que pôde ali estar investindo, ó Pai, do seu tempo, ó Pai, nesse tempo de comunhão, ó Pai, adoração ao Teu santo nome. Louvado seja o Senhor por isso, ó Deus, pela graça do Senhor estendida sobre a Tua igreja aqui neste local, sobre a vida de cada um que aqui está. Ó Deus, e nós temos necessidades, ó Deus, a colocar também diante de Ti. Ó Pai, nós continuamos intercedendo e clamando diante do Senhor pela vida do nosso irmão Lúcio, ó Pai, que está passando, ó Deus, por esse processo, ó Pai, fazendo a quimioterapia. Ó Pai, nessas semanas, ó Deus, a sua imunidade está baixa e por conta disso ele não pôde, ó Pai, ali fazer o tratamento. Mas pedimos que o Senhor esteja colocando as Tuas mãos poderosas sobre ele, ó Pai. Ó Deus, o desejo do nosso coração é que o Senhor intervenha, ó Deus, trazendo a cura e a plena restauração na vida do Teu servo. Que o Senhor, ó Deus, restaure, ó Pai, cada célula do seu corpo, ó Pai, tirando ali todo o mal, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor opere esse milagre, ó Deus, fortalecendo a fé do Teu servo, ó Pai, da sua família e de toda a Tua igreja, ó Deus, e engrandecendo o Teu santo nome, ó Pai. Ó Pai, coloca as Tuas mãos, ó Pai, sobre a vida da irmã Neuza, sobre a vida da Patrícia, ó Pai, de todos que ali estão, ó Pai. Continua sustentando, continua fortalecendo, ó Pai, guardando a vida de cada um, ó Deus. Pai, nós também oramos pela vida do Mateus, ó Pai, que não está passando muito bem. Pedimos que o Senhor esteja ali visitando o Teu servo, assim como também o Ivan, ó Pai, a sua família, que o Senhor também esteja ali, ó Deus, abençoando a cada um deles, ó Pai, na sua saúde, dando-lhes, ó Pai, plena recuperação, ó Deus. Abençoe também a vida da Raquel, ó Pai, e de todos que necessitam, ó Pai, deste operar do Senhor sobre suas vidas. Que o Senhor manifeste do Teu poder, ó Pai, derramando da Tua graça, ó Deus, e a Tua misericórdia sobre cada um deles, fortalecendo, ó Pai, restaurando, curando, ó Pai, libertando e salvando, ó Pai. É o que nós clamamos diante do Senhor e apresentamos, ó Pai, diante do Teu trono de graça. Porque, ó Pai, se depender de nós, nós somos fracos, nós somos limitados, ó Pai, e, ó Deus, só dependemos de Ti. Eu sou o Senhor, ó Pai, que realmente pode fazer, ó Deus, coisas que estão além, ó Deus, da nossa imaginação. O Senhor é capaz de fazer muito mais, além daquilo que nós pensamos ou imaginamos em nosso coração. E é nisso que nós cremos, ó Pai, e é por isso que nós oramos, reconhecendo a nossa pequenez diante do Senhor e reconhecendo, ó Pai, a Tua grandeza e a Tua majestade, ó Deus, e a Tua misericórdia estendida sobre a vida de cada um, ó Pai, que está neste momento apresentando diante do Senhor a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Que o Senhor, ó Pai, esteja concedendo, ó Pai, sabedoria e discernimento a cada um para conduzir, ó Pai, as suas vidas de acordo com a Tua santa e bendita vontade. Isso é o que nós oramos, ó Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Antes de nós passarmos para o momento da ceia,
Nós tivemos, como eu disse, na semana passada, algumas pessoas que desceram as águas do batismo, mas também tivemos pessoas que foram integradas ao corpo local da Igreja de Cristo Jesus, embora eles já tenham sido batizados em outra igreja, dentro daquilo que nós cremos e que nós acreditamos, mas expressaram em seu coração também fazer parte da família cristã evangélica aqui em Taubaté. Então eu queria chamar aqui à frente para poder entregar o certificado de conclusão do curso de membresia. Nós estivemos, irmãos, durante 7 domingos, praticamente 2 meses, estudando sobre os princípios da fé cristã com esses irmãos, falando sobre a necessidade da salvação, arrependimento, fé, a segurança da salvação em Cristo Jesus e também falando sobre as ordenanças de Cristo. Então eu queria convidar aqui para entregar esse certificado de conclusão da classe membresia e o certificado de batismo, irmão, infelizmente, eu não havia notado, eu mandei imprimir ontem, só que aí quando eu fui olhar hoje, o rapaz imprimiu tudo com o mesmo nome. Então eu vou ter que voltar lá e pedir para ele reimprimir para mim, que hoje que eu fui assinar ali, eu nem tinha percebido, falta de atenção da minha parte. Mas aí eu fui assinando assim, eu falei, mas peraí, está tudo o mesmo nome aqui, são todas as mesmas pessoas. Eu acho que nem ele notou que ele imprimiu os mesmos certificados. Então a gente vai estar entregando depois pessoalmente para cada uma dessas pessoas. Então eu queria chamar aqui para poder entregar o certificado o Silas. Por favor, Silas. Esse certificado é o de conclusão da classe membresia. Pode ficar aqui, irmão, a gente vai estar orando por vocês. A Bruna, esposa do Silas. A Bruna. Já vou chamar os 3, a Bruna, o Vitor e a Carmina também. Os 3 também estiveram participando da classe. Esses irmãos aqui expressaram, então, já têm participado conosco, expressaram o desejo de fazer parte da família cristã evangélica em Taubaté. Ainda está faltando aqui o Mateus com a Karina, que não puderam vir hoje por questão de saúde, mas nós vamos também aí estar orando pela vida deles. E vamos agradecer, irmãos, pela vida de cada um desses daqui. Eu sei que todo mundo já abraçou lá no dia lá do encontro da família, pôde ali realmente congratular cada um deles, mas ainda é tempo de estarmos abraçando esses irmãos aqui, recebendo-os nesta família tão querida que nós temos aqui. Vamos orar agradecendo? Pai, muito obrigado a Deus pelas vidas dessas pessoas que aqui estão, a Deus pela vida do Mateus, com a Karina, que não puderam estar conosco. Somos gratos ao Senhor, a Deus, pela expressão deles, ó Pai, de realmente, ó Deus, declarar no coração de cada um deles a fé no Senhor Jesus Cristo e também o desejo de poder caminhar conosco, fazer parte, ó Pai, deste corpo local, ó Deus, na Igreja Cristã Evangélica em Taubaté, para juntos, ó Deus, proclamarmos a Tua palavra, anunciarmos o Teu reino, ó Deus, e fazer, ó Pai, com que a Tua Igreja continue crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, ó Deus, os abençoe nessa jornada, fortalecendo e sustentando a cada um deles. Nós te louvamos por isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Obrigado, irmãos. Podem se assentar. Muito bem, irmãos, vamos passar para o nosso momento da ceia, momento em que nós celebramos aqui uma outra ordenança de Jesus. As 2 ordenanças que ele nos deixou é o batismo, trazendo essa identificação com Cristo e a sua igreja, e também a participação na ceia, onde nós celebramos a nossa aliança, a nossa comunhão com Deus e também uns com os outros. Então eu queria convidar aqui aqueles que vão me auxiliar aqui na ministração da ceia do Senhor. Enquanto o louvor estiver sendo entoado, eu vou convidar você que vai participar deste momento, dessa aliança com Deus, a que se coloque de pé,
para que você possa receber aí os elementos da ceia, o pão representando o corpo de Jesus e o suco de uva representando o sangue que foi derramado na cruz. Então coloque-se de pé neste momento, você que vai participar deste momento de celebração da ceia do Senhor. E enquanto o louvor estiver sendo ministrado, os irmãos vão estar aí distribuindo os elementos. Podem ir retirando o papel alumínio que está aí cobrindo. Todos foram servidos. A palavra de Deus, ela diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, pois, o pão em memória da morte de Cristo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos, pois, o cálice. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por este momento que nós temos aqui,
de celebrar, ó Deus, e trazer à memória o sacrifício de Jesus naquela cruz, aonde Ele carregou, ó Pai, todos os nossos pecados e sofreu, ó Deus, a ira do Senhor. Toda a dor, todo o sofrimento, Ele levou sobre si, para que hoje nós pudéssemos desfrutar, ó Deus, da paz, de um novo relacionamento com o Senhor, da nova aliança que o Senhor estabeleceu conosco, nos purificando, ó Pai, dos nossos pecados e nos trazendo, ó Deus, para perto de Ti, para que nós possamos, ó Deus, desfrutar da Tua presença gloriosa em nossas vidas. Por isso nós Te bendizemos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Os irmãos podem se assentar. Enquanto as crianças estão saindo, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 9, nesta série de mensagens que nós temos trabalhado aqui neste Evangelho. E hoje, irmãos, eu quero meditar e refletir nesta noite com vocês sobre o discipulado radical de Jesus. Nós vamos ver aqui nesta noite, irmãos, que andar com Jesus exige muito mais de nós do que nós pensamos. Nós vamos ver que, infelizmente, nós temos uma certa superficialidade na caminhada com Cristo por parte de muitas pessoas. Mas nesta noite nós meditaremos aqui sobre o que Cristo exige de cada um de nós. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 42 até o 50. A palavra de Deus diz assim: E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amados irmãos e irmãs, antes dos evangelhos serem escritos, o que se tinha naquela época era uma tradição oral que foi preservada ali. Essa tradição dos apóstolos, ele preservou o registro das palavras e das ações de Jesus. Ou seja, ainda não havia o Novo Testamento como nós o conhecemos hoje. O que se tinha era apenas a tradição oral, aquilo que era testemunhado boca a boca ali pela vida dos apóstolos e daqueles que se convertiam a Jesus. E durante o tempo ali que os apóstolos eles estiveram com Jesus, eles receberam então os seus ensinamentos e os guardaram nas suas memórias. E essas memórias então foram passadas a outros ali na igreja primitiva, formando então essa tradição oral. Mais tarde, é claro, os apóstolos e ali alguns de seus companheiros, inspirados e direcionados pelo Espírito Santo, eles tiveram então essa liberdade para recorrer a essa tradição oral e as narrativas da vida de Jesus na ordem ali que melhor se adaptasse aos seus leitores. Nós sabemos, por exemplo, que
que o evangelho que Marcos, ele não foi discípulo direto de Jesus. Segundo a tradição da igreja, Marcos, na verdade, escreveu o seu evangelho baseado no testemunho de Pedro. Ele também é dito que o evangelho de Marcos, ele foi o primeiro a ser escrito. Então ele serviu ali provavelmente de base também para o evangelho de Mateus e para o evangelho de Lucas. Por isso que eles são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, que tem ali a mesma visão. Também é dito que o evangelho de Marcos foi escrito para um público, os romanos. Por isso que a ênfase dele está muito mais nas ações de Jesus do que nas palavras de Cristo. O evangelho de Marcos, ele mostra Jesus como um homem poderoso em ação e poder, sendo então uma resposta ali para a comunidade cristã naquela época, que estava ali sofrendo perseguição do Império Romano. Mas Marcos também apresenta Jesus Cristo como o Filho de Deus, em contraposição ali a César, o imperador romano, que se considerava um Deus. Marcos também nos apresenta Jesus como um servo, aquele que se identifica com os oprimidos daquela época. Então, irmãos, depois da lição ali que nós vimos, dada por Jesus, sobre a verdadeira humildade no reino de Deus, em contraste ali com aquela mentalidade dos discípulos na disputa que eles tinham ali para ver quem seria o maior no reino de Cristo, Jesus ele aproveita essa oportunidade, e Jesus aproveita esse momento para lançar então aos discípulos qual é os pilares da ética do reino de Deus e as exigências da vida de alguém que realmente quer ser o seu discípulo. Então vejam vocês que, como nós vimos, os discípulos estavam ali discutindo, porque Jesus estava falando sobre a morte dele, sobre a vinda, a instauração do reino dele, e como eu tenho falado, a ideia que os discípulos tinham era de um reino físico, Jesus assentando-se no trono como descendente de Davi, mas não era isso que Jesus estava querendo passar para eles, mas a mentalidade deles era essa, tanto é que eles começaram a discutir entre eles quem seria o maior, quem realmente poderia ali estar à direita de Cristo Jesus. E Jesus então aproveita o momento para mostrar a eles quais são as éticas do reino de Deus e as exigências daquele que querem segui-lo. Jesus então passa ali a trazer uma série de ensinos aos seus discípulos, revelando que aqueles que tomam o caminho do verdadeiro discipulado, estes devem lutar constantemente contra os desejos e apetites naturais. Jesus vai mostrar para os discípulos que realmente, se alguém quer segui-lo, ele precisa lutar contra a sua carne. Em poucas palavras, Jesus então lhes ensina que há ali uma batalha sendo travada e que é necessário e imprescindível que se tome medidas drásticas para que você possa vencer essa batalha. Se você não tomar medidas drásticas, você vai perder essa guerra. A mensagem de Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, é essencial para esse tempo que nós estamos vivendo. Porque grande parte daquilo que é chamado cristianismo, mesmo o que nós conhecemos como cristianismo evangélico, é marcado por uma superficialidade, por uma falta de compromisso com uma vida segundo os padrões que Deus estabeleceu na sua palavra. Então, quando nós olhamos hoje para o cristianismo como religião, nós vemos que há muita superficialidade. Há uma falta de compromisso das pessoas em realmente viver aquilo que Deus exige na palavra dele. Talvez por conta disso, as pessoas não estão dando muito crédito ao testemunho de vida que muitos estão dando, por causa dessa superficialidade e falta de compromisso.
Meu querido irmão, minha irmã, a linguagem usada por Jesus aqui é grave. A linguagem usada por Jesus aqui, ela é extrema. E ela é muito forte. Jesus, ele havia chamado ali pessoas ao arrependimento. Jesus havia chamado pessoas a negar-se a si mesmo, ao ponto de sofrer ou morrer por amor a Ele. Jesus havia chamado ali pessoas a estar dispostas a abandonar até mesmo os laços familiares, a odiar as suas próprias vidas, no sentido de estar disposto a perdê-la, a abandonar tudo incondicionalmente para segui-lo. Jesus vai nos revelar que o discipulado dele é radical. Não é qualquer um que anda com Jesus. O reino de Deus é um reino de santidade. Aqueles que vivem na prática do pecado, a Bíblia é muito clara em dizer que esses jamais entrarão no reino de Deus. Quando você vai, por exemplo, para 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 9, no versículo 10, diz assim, olha só: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Quando você vai aqui para Gálatas, capítulo 5, versículo 19, ele diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Efésios, capítulo 5, versículo 5, diz assim: sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. E quando você vai para o livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 8, diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então vejam vocês, irmãos, a gravidade da coisa. A Bíblia é muito clara em dizer que aqueles que praticam tais coisas, que têm prazer em tais coisas, estes não herdarão o reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino de santidade. O reino de Deus é um reino de pureza. Por isso, irmãos, tudo que se constitui tropeço no caminho da santidade deve ser radicalmente removido das nossas vidas. Qualquer sacrifício da nossa parte em relação a isso é insignificante em comparação com o supremo valor de pertencer a Cristo e entrar no reino de Deus. O que nós vamos ver aqui é exatamente isso, que o discipulado radical é o caminho para o reino de Deus. No Novo Testamento, irmãos, os seguidores de Jesus, eles são chamados de cristãos apenas 3 vezes. Olha que interessante. Apenas 3 vezes a Bíblia se refere aos seguidores de Jesus como cristãos. O primeiro deles está em Atos, capítulo 11, verso 26, onde diz: em Antioquia
foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E depois em Atos 26, 28, quando Paulo está ali diante do rei Agripa, o rei Agripa diz assim, olha, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. E depois em 1 Pedro, Pedro escrevendo ali a sua carta, ele vai dizer, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Irmãos e irmãs, ambas as palavras, cristão e discípulo, implicam relacionamento com Jesus. Tanto ser cristão como ser discípulo de Jesus implica em você ter um relacionamento com Ele. Mas eu diria, irmãos, que a palavra discípulo talvez seja mais forte do que a palavra cristão. Porque, inevitavelmente, ela implica um relacionamento de um aluno com o seu mestre. Talvez seja até melhor nós usarmos esse termo discípulo do que cristão, principalmente nos dias de hoje, onde qualquer um se diz cristão. Ser cristão hoje é moda. Muitos até se dizem converter ao cristianismo para poder ganhar uma certa fama. Mas quando vem as exigências do que realmente andar com Cristo significa, muitos acabam voltando para trás. Não carregam mais o nome de cristão. Por isso que eu diria que é muito melhor chamar de discípulo do que de cristão, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Já que para os cristãos, irmãos, para que cristãos sejam discípulos de Jesus de uma maneira consciente e para que eles levem então a sério a responsabilidade do que significa ser um discípulo de Jesus. A palavra discípulo, irmãos, ela implica disciplina. Ser discípulo de Jesus implica disciplina na nossa vida. Então, se você não tem disciplina na sua vida, você não serve para ser um discípulo de Jesus. O que eu quero meditar com vocês aqui nessa noite são quais as implicações ou quais as disciplinas que os discípulos de Jesus devem viver. A primeira coisa, irmãos, que nós notamos aqui é que o discípulo precisa viver a disciplina do amor ao próximo. O verso 42 que nós lemos ali diz assim, e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus zela pela sua igreja. Deus zela pela comunhão que precisa e deve existir entre aqueles que fazem parte da igreja. A verdade sobre como devemos tratar uns aos outros é ensinada por Jesus no amor que Ele teve por nós e que nós devemos também ter uns pelos outros. Aliás, foi o próprio Jesus que disse que seríamos reconhecidos como seus discípulos pelo amor que temos uns pelos outros. A arrogância e o orgulho de se colocar acima do outro é condenado por Jesus. Tudo o que nós fazemos deve ser para a edificação de todos, principalmente daqueles que são fracos na fé. Lembre-se que os discípulos estavam ali discutindo sobre quem seria o maior no reino de Deus. E ali então Jesus chega numa casa e há ali possivelmente uma criança por perto, onde ele pega aquela criança e a usa como um exemplo para lhes dar uma lição de humildade, de mostrar para eles que aquele que é menor no reino de Deus, esse é o maior. Por isso que Jesus condena aqueles que se colocam acima dos outros. Nós temos que trabalhar, irmãos, para a edificação da igreja, principalmente para aqueles que estão começando na sua caminhada cristã. Jesus,
ele advertiu que se as pessoas que estão inchadas com conhecimento ou com o seu status na igreja e arrogantemente fazem simples cristãos tropeçarem, ele se expõe a um severo castigo. Aquele que leva o seu irmão a tropeçar na fé se coloca debaixo do juízo de Deus. Em contraste aqui, irmãos, com o verso anterior, onde ele disse aqui, olha, porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade eu vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, em contraste aqui com esse verso anterior, se ajudar é ganhar a recompensa eterna, então fazer tropeçar a um irmão mais fraco na fé é receber o juízo de Deus. Irmãos e irmãs, a própria pessoa pecar já é algo terrível. Mas ensinar outros a pecar é imensamente pior. Você pecando já é algo que não corresponde se você realmente é um discípulo de Jesus. Agora, você levando outros a pecar é pior ainda. Crentes maduros devem zelar e cuidar para que a igreja seja edificada no amor, principalmente com aqueles que são fracos na fé. Aqui, em Romanos, capítulo 14, Paulo falando justamente sobre essa questão, a partir do versículo 13, ele vai dizer assim, olha, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E quando você vai aqui para 1 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 8, diz aqui, olha, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. E quando você vai aqui para Gálatas, aliás, 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 23, ele diz assim, olha, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios,
nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E agora sim, Gálatas capítulo 5, verso 13 e verso 14, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Talvez você esteja se perguntando, pastor, Paulo está falando muito aí sobre questão de comida sacrificada a ídolo. É porque naquela época a maior parte das comidas eram sacrificadas em templos pagãos. Então, principalmente na cidade de Corinto, ali uma cidade grega, onde havia muitos templos pagãos, a maioria das carnes vendidas eram carnes provindas desses templos pagãos. Mas Paulo está dizendo, olha, não há problema nenhum de você comer essa carne, agradeça a Deus e louve por isso, e coma. Mas, se o teu irmão que é fraco na fé, ele não entende isso, então não coma. Porque é melhor você não comer do que fazer o seu irmão pecar. O princípio, irmãos, é que qualquer coisa que eu faça, mesmo que a minha consciência me diga que eu não esteja errado, é melhor não fazer, se vai levar o meu irmão a pecar. Esse é o princípio que Paulo está dizendo aqui. Nós devemos tomar cuidado, até que essa pessoa que está começando a sua caminhada, ela adquira o entendimento, ela tenha a maturidade para começar a compreender as coisas de Deus e o que Cristo fez por ela. Mas até então, ajude-a. Mesmo que para isso você tenha de fazer certas coisas que para você pode até não ser errado, mas para ela é. Então não faça. Não faça para que o seu irmão não peque, para que a consciência dele não fique pesada e aí, consequentemente, também a sua. Então, a primeira disciplina que Paulo nos ensina aqui, que Jesus nos ensina, é a disciplina do amor ao próximo. Porque, irmãos, o amor estimula os outros à santidade. O amor estimula os outros à santidade. O amor pensa mais altamente nos outros do que em si mesmo. O amor eleva os outros, encoraja a viver na justiça de Deus. Paulo vai escrever ali a sua carta aos Coríntios, dizendo exatamente sobre o que é o amor. Ele diz aqui, olha, o amor é paciente, ele é benigno. O amor não arde em ciúmes, ele não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, pratique a disciplina do amor, o amor ao próximo, principalmente daquele que é fraco na fé, daquele que está começando a sua caminhada com Deus. Se alguma coisa que você faz o leve a pecar, mesmo que para você não seja errado, não faça. Não por causa de você, mas por causa dele. Paulo fala isso lá em Corinto. Ele fala, olha, melhor você não comer essa carne, porque se você comer essa carne e levar o seu irmão a pecar, você se torna tão culpado quanto ele. A segunda disciplina, e eu diria que essa é a mais severa, é a disciplina da pureza. A partir do verso 43 até o verso 48, Jesus vai fazer referências aqui, irmãos, a algumas questões que, à primeira vista, se você levar isso de modo literal, você já estaria sem mão, sem pé, praticamente sem nada. Porque você teria cortado aí possivelmente as suas mãos, os seus pés e arrancado os seus olhos. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui na sua forma literal, mas ele está trazendo dessa maneira para mostrar a vocês, mostrar a cada um de nós a gravidade do que é o pecado nas nossas vidas. Ele diz que se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas, ires para o inferno. Depois no verso 45, se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É
É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os 2 pés seres lançado no inferno. Verso 47. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os 2 seres lançado no inferno. Irmãos e irmãs, nós temos de lidar de forma drástica com o pecado em nossa vida. Tanto por causa da nossa vida, quanto por causa dos outros. Sabe por quê? Porque o inferno é real e ele é eterno. O inferno é real, irmãos. Jesus nos mostra que o discipulado é difícil. O discipulado exige sacrifícios. É interessante que muitos hoje escrevem e falam hoje como se a única finalidade de você seguir a Jesus é para encontrar realização pessoal. A única finalidade para você seguir a Jesus é para você encontrar satisfação. É para você seguir o caminho da espiritualidade pessoal que vai atender às suas necessidades. Às vezes eu vejo algumas pregações sendo feitas que é exatamente isso. Eles mostram que Jesus está ali para te servir, para fazer com que as suas necessidades sejam satisfeitas. Acontece que o discipulado exigido por Jesus é radical. E o nível de comprometimento exige do discípulo uma renúncia e entrega total e completa da sua vida a Deus. Se você voltar aqui um pouquinho no capítulo 8, no versículo 34 e 35, veja só o que Jesus disse. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Então vejam vocês que o discipulado de Jesus é radical. Exige essa entrega total e completa. É interessante que geralmente nós evitamos, irmãos, o discipulado radical sendo seletivos em nossas escolhas. Nós evitamos esse tipo de discipulado que Jesus exige, porque nós somos seletivos nas nossas escolhas. Geralmente, irmãos, nós escolhemos as áreas nas quais o compromisso nos convém. E nós ficamos distante daquelas nos quais o nosso envolvimento irá nos custar muito. Pode analisar a sua vida se não é assim. Veja se por muitas vezes você não é seletivo no seu discipulado com Jesus. Se você não para pensar, não, isso aqui eu vou fazer, isso aqui não. No entanto, meu querido irmão, minha querida irmã, por Jesus ser o Senhor, nós não temos o direito de escolher qual área da nossa vida nós vamos submeter a Ele. A partir do momento em que você entrega a sua vida a Cristo e você confessa a Ele como seu Senhor, você não tem mais o direito de escolher que parte da sua vida você vai entregar para Ele. Ele quer toda a sua vida. Se você está dando apenas 50%, para Ele não serve. Se você está dando 70%, para Ele não serve. Se você está dando 90% da sua vida, para Ele não serve. Se você está dando 99,99% da sua vida, para Ele não serve. Ele quer 100% da sua vida. Jesus nos mostra, irmãos, pontos
de potencial perigo. E a menos que eles sejam tratados com rigor, podem nos levar à perdição eterna. Veja só o que o autor de Hebreus escreve aqui, trazendo advertência para as nossas vidas. Hebreus capítulo 3, versículo 12, diz aqui, olha: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Se nós brincarmos com o pecado, irmãos, nós estaremos totalmente perdidos. A advertência aqui é muito séria, irmãos. Ele está dizendo, olha, toma cuidado. Toma cuidado para não acontecer de haver em você um perverso coração de incredulidade. E ele diz que devemos nos exortar uns aos outros, devemos nos estimular uns aos outros, devemos nos confrontar uns aos outros. E durante o tempo que se chama hoje, ou seja, todos os dias, devemos estar nos exortando e nos encorajando uns aos outros, para que não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. E aqui mesmo no capítulo 4 de Hebreus, versículos 6 e 7, veja só o que diz: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Jesus, ele usa aqui 3 figuras: olhos, mãos e pés. Isso mostra que o que vemos, o que fazemos e aonde vamos pode constituir-se em tropeço para a nossa alma. Então toma cuidado com o que você anda olhando. Toma cuidado com o que você anda pegando. E toma cuidado para onde os seus pés estão te levando. Essa menção a essas partes do corpo enfatiza aqui que a batalha contra o pecado é para remover qualquer coisa na nossa vida que seja uma barreira para entrar no reino de Deus. Jesus está sendo muito claro. Se alguma dessas coisas está impedindo você, então é melhor você tirar isso da sua vida. Se certas coisas pelas quais você tem olhado, tem te levado a pecar, então não olhe mais. Faça de tudo. Faça como Jó. Faça uma aliança com seus olhos. Jó disse: eu fiz uma aliança com os meus olhos, que eu não colocaria os meus olhos numa jovem, de forma impura. Faça uma aliança com os seus pés. Se determinados lugares aonde você frequenta, aonde você faz, te leva a pecar, então não frequente mais. Jesus pediu uma ação radical e severa contra qualquer coisa que dificulte a nossa busca pela santidade, a nossa busca pela justiça e a pureza em toda a nossa vida. Você já leu o Sermão da Montanha? Eu tenho certeza que sim. Você já parou para analisar cada palavra de Jesus no Sermão da Montanha? O quão severo ele é lá no Sermão da Montanha?
Depois pega para você ver capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Principalmente o capítulo 5 ali. Você vai ver ali severas advertências de Jesus com relação a várias áreas da nossa vida. Agora aqui, irmãos, nós precisamos entender alguns fatos históricos a fim de apreciar o modo como as palavras de Jesus impactaram os seus ouvintes originais e também devem impactar as nossas vidas. Porque nas mesmas formas que ele diz aqui que a sua mão te faz tropeçar, o teu pé te faz tropeçar, ou os teus olhos te faz tropeçar, ele vai dizer assim, olha, melhor você não ter isso do que você ser lançado no inferno. Agora vamos entender o que é o inferno, porque hoje a gente tem uma ideia de inferno muito mitológica. A gente tem uma ideia de inferno que é mais ou menos aquela ideia do inferno de Dante. Eu não sei se você já leu o livro ou já assistiu ali um desenho que tem a respeito, mas é mais ou menos essa ideia que as pessoas têm do que é o inferno. Mas a gente vai entender de que tipo de inferno Jesus está falando aqui. Irmãos, é interessante notar que muitos cristãos ficariam surpresos ao saber que na Bíblia quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. Aliás, ele falou muito mais sobre o inferno do que o céu, sabia disso? Jesus falou muito mais sobre o inferno do que ele falou sobre o céu. E o inferno, irmãos, como eu disse, não é uma figura mitológica. O inferno é uma realidade. Há um céu e há um inferno. Há luz e há trevas. Há salvação e há perdição. Existe bem-aventurança eterna, assim como existe também a condenação eterna. Jesus, ele descreve o inferno como um lugar de tormento eterno, onde o fogo jamais se apaga e o verme jamais morre. A palavra, irmãos, para descrever o inferno aqui no grego é Geena. Essa palavra, ela vem do Vale dos Filhos de Inom, que ficava na parte baixa ali de Jerusalém. Eu coloquei aqui um mapa, só para os irmãos terem uma ideia. Volta para mim no anterior, por favor. Aqui está toda a cidade de Jerusalém. E aqui embaixo eu coloquei, ó, toda essa parte aqui era conhecida como o Vale de Inom, ou o Vale do Filho de Inom, ou Geena. Esse lugar aqui era a parte baixa ali de Jerusalém. Só para os irmãos então entenderem o que é isso. Irmãos, esse local aqui foi aonde o ímpio rei Acás, lá no Antigo Testamento, ele levantou uma imagem a um deus chamado Moloque. Um ídolo de bronze oco por dentro, de braços estendidos, que quando ele ficava em chamas, os pais colocavam ali os seus filhos oferecendo-os em sacrifício a esse Deus. A foto anterior a essa, mostra para mim a anterior. Esse aqui é o local atual, irmãos, onde é o conhecido Vale do Filho de Inom. Toda essa parte baixa aqui é o Vale do Filho de Inom. Ó. Agora é um lindo jardim. A gente olha ali, tudo muito bonito. Você pode até ir lá, quando você for em Israel, você pode visitar esse local aqui. Só que se você fosse lá na época do Antigo Testamento, irmãos, ou até mesmo na época de Jesus, isso aqui era um lugar horrível. Isso aqui era o pior lugar que alguém poderia estar. Foi nesse lugar que o rei Acás levantou aquela estátua. Aí pode passar para o próximo. A esse deus chamado Deus Moloque, que era um deus em forma de corpo de homem com a cabeça de touro. Irmãos, esse deus aqui era um deus adorado ali pelos cananitas e que depois o povo de Israel também passou a adorá-lo, aonde eles ofereciam os seus filhos como sacrifícios. Eles colocavam as crianças nos braços daquele Deus ou lançavam elas dentro dessa fornalha de fogo ardente. E as crianças eram queimadas ali. O próprio rei Acás queimou seus filhos nesse lugar.
E esse terrível culto pagão também foi ali seguido pelo rei Manassés. Irmãos, devido a esses sacrifícios, o lugar também ficou conhecido ali como Tofete, que deriva de um nome ali, de uma palavra hebraica que significa tambor. Sabe por quê? Porque enquanto eles estavam lançando as crianças dentro dessa fornalha, eles ficavam em volta ali numa orgia, eles ficavam em volta ali tocando tambores, cantando, de maneira que o barulho encobria o choro da criança. Só de imaginar já é terrível, irmãos. Só de imaginar uma criança sendo lançada num lugar como esse já é horrível. E eles faziam isso para tentar agradar esse Deus Moloque, para alcançar alguma bênção desse Deus Moloque. O rei Josias, quando ele promoveu ali uma reforma espiritual, ele destruiu esse local e ele passou a ser declarado como imundo e profano. E ali agora passou a ser um depósito de lixo da cidade de Jerusalém, que queimava continuamente. Irmãos, tudo que tinha de podre era lançado naquele lugar. Então, quando Jesus ele fala aqui que é melhor ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, é porque todo tipo de lixo era jogado ali, inclusive os corpos dos mortos eram jogados ali. Agora, dá para você imaginar o fedor que deveria ser esse lugar? E havia ali fogo queimando continuamente aquele lixo, aqueles corpos, e os corpos que não eram queimados, você podia ver eles sendo comidos pelos bichos. É isso que Jesus está falando. Às vezes, quando eu ia para a comunidade, na época, eu tinha que passar ali pelo Torrão de Ouro. E ali os irmãos sabem que tem um local que é onde eles jogam todo o lixo ali da cidade. E aí eles vão cobrindo depois com a terra. Só que tem aquele churume que sobe. E quando estava um sol muito quente, irmãos, imagina aquele cheiro horrível desse churume subindo ali. Esse lugar era pior. Esse lugar era pior. Muito pior. Só por aí, irmãos, dá para você imaginar o quão horrível é o inferno. Porque esse lugar era o depósito de lixo da cidade de Jerusalém. Era um lugar sujo, fedido, onde os vermes jamais deixavam ali de comer os corpos em decomposição, e havia sempre ali fogo e fumaça subindo, como se fosse um enorme incinerador. Então deixa eu falar uma coisa para você, o inferno é um lugar real. É um lugar onde as almas perdidas vão sofrer. Serão lançadas lá no lago de fogo no dia do juízo final. O livro de Apocalipse fala isso. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O inferno é real, irmãos. Ele existe. Não é história da mitologia e nem da carochinha, não. E aqueles que não forem inscritos no livro da vida vão parar lá. Essas palavras de Jesus são uma chamada mais forte ao discipulado que ele nos deu. E ele desafia todos a lidar radicalmente com o pecado. Porque, meu querido irmão, minha querida irmã, é melhor do que ser lançado na cova de lixo eterna do inferno. É melhor você lidar com o seu pecado hoje do que você ir parar nas trevas eternas. É melhor você lidar com o seu pecado hoje do que você ser lançado na fornalha de fogo, que, como diz a palavra, haverá choro e ranger de dentes. Então, cuida da tua vida e trata do seu pecado.
E a última disciplina que Jesus exige dos seus discípulos é a disciplina do sacrifício e da obediência. Verso 49 e 50 ele diz: porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Irmãos, nós sabemos que o sal, ele é um conservante natural. E lá no Antigo Testamento, ele foi adicionado ali aos sacrifícios, quando esses sacrifícios, eles eram queimados ali como um símbolo da aliança duradoura de Deus. Quando você vai aqui para o livro de Levítico, Levítico capítulo 2, no versículo 13, diz aqui, olha: toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás o sal. E depois em Números, capítulo 18. Números 18, verso 19. Diz aqui, olha: todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos, e a tuas filhas contigo, por direito perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Então, irmãos, no Antigo Testamento as ofertas eram temperadas com sal, porque o sal era um símbolo da aliança duradoura de Deus. Mas da mesma forma que o sal simbolizava ali a fidelidade duradoura de Deus, o fogo simbolizava a purificação desses sacrifícios como oferta agradável diante dele. Então o sal era o tempero que simbolizava a aliança, e o fogo era o que purificava essa aliança, através da oferta que estava sendo oferecida. O que nós podemos dizer, irmãos, é que a simbologia do sal se refere à preservação de nossas vidas diante de Deus. E o fogo, como nossa vida sendo oferecida a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Interessante essa analogia, a comparação que Jesus faz entre o sal e o fogo. Somos temperados com sal, mas ao mesmo tempo somos purificados pelo fogo. Somos purificados pelo fogo da disciplina de Deus nesta vida e levado a nos proteger contra a corrupção, praticando autodisciplina, autonegação, dando testemunho da nossa fé em Cristo no amor que temos uns pelos outros. 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 e verso 12, vai dizer aqui, olha: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Notou? As paixões carnais fazem guerra contra a sua alma. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus: vocês são o sal da terra. Porque vocês são preservados por Deus para que possam preservar o mundo. Sabe por que esse mundo ainda não foi destruído? Por causa dos filhos de Deus. Porque senão ele já teria destruído tudo isso aqui. No entanto, Jesus traz aqui uma palavra muito séria para nós. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Irmão, o sal não perde o sabor. O que Jesus está dizendo aqui é que o sal que se torna impuro, ele não tem utilidade. Em Mateus ele vai dizer que ele pode ser lançado fora e pisado pelos homens, ou seja, ele só tem a utilidade de servir ali como liga para um tipo de massa que eles utilizavam
para fazer as casas. Por isso que era pisado pelos homens. Porque fora isso não tem mais serventia nenhuma. Então, se a sua vida não está espelhando a vida de Cristo, então ela não tem serventia para Deus. Você precisa estar espelhando a vida de Cristo. Porque um cristão que não está cumprindo com o seu dever de um verdadeiro discípulo, a palavra diz, ele é estéril e é ineficaz. Irmãos, a ordem de Jesus aqui, tende sal em vós mesmos, é um chamado para uma obediência radical, para uma vida preservada pela justiça e vivida em paz e comunhão uns com os outros. Jesus está dizendo que devemos buscar a santidade e o amor, conforme nos adverte aqui novamente o autor da carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que interessante, nós começamos falando sobre ter amor uns pelos outros. Estamos terminando falando em ter paz uns com os outros. Porque isso espelha o amor de Deus e revela o caráter de Cristo. Amado irmão, amada irmã, a igreja tem uma dupla responsabilidade em relação ao mundo ao seu redor. Por um lado, nós devemos viver, servir e testemunhar no mundo. Mas por outro lado, devemos evitar nos contaminar por ele, ou sermos contaminados por ele. Então não devemos aqui preservar nossa santidade fugindo do mundo. Não adianta você querer fugir do mundo. Vai fazer como um monge, vai virar um eremita, vai viver numa caverna. Mas eu digo para você que mesmo lá sozinho você vai pecar. Você peca nos seus pensamentos. Não é fugindo do mundo que você se preserva. Por isso que Jesus vai dizer, Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que os preserve do mal. Então não devemos preservar a santidade fugindo do mundo, mas também não devemos sacrificá-la nos conformando com o mundo. Pelo contrário, devemos suportar as aflições e perseguições, nos mantendo firmes em nossa fé, no nosso amor, na nossa pureza diante de Deus e uns para com os outros. É isso que a Bíblia nos exorta a fazer. Mantenha-se firme diante das adversidades, diante das tribulações. O chamado de Deus é para um discipulado radical. Ele nos chama para viver na contracultura do mundo. Quando os crentes radicalmente buscarem viver em amor uns para com os outros, em pureza de vida, sacrificando os seus desejos e suas vontades, vivendo em obediência à palavra de Deus, assim eles serão testemunhas radicais do Evangelho de Jesus Cristo. Somente quando estivermos fazendo isso, vamos ser verdadeiros discípulos de Jesus. Então, na luta contra o pecado, não dá para brincar de ser crente. Se você está brincando de ser crente, toma cuidado. Porque a palavra diz que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. O pecado deve ser posto para morrer. Porque se você continuar brincando com ele, ele vai destruir a sua vida. Não há outras influências espirituais, irmãos, para modelar a verdade, que não seja a vida de verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Que sejam conhecidos pela natureza radical do seu verdadeiro discipulado. Era isso que Jesus estava dizendo aqui para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Se vocês não viverem dessa maneira, vocês não podem ser meus discípulos.
Se vocês não se purificarem, se vocês não tomarem cuidado com a vida de vocês, vocês não podem ser meus discípulos. Então, que diariamente façamos morrer a natureza terrena e busquemos nos revestir da natureza divina, espelhando o caráter de Cristo e refletindo a glória de Deus. E que o Senhor nos ajude nisso. Vamos orar? Ó Deus e Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que mais uma vez vem de encontro ao nosso coração. Uma palavra, ó Deus, que nos confronta. Uma palavra, ó Pai, que nos exorta. E mostra, ó Deus, a realidade do que realmente é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Não podemos brincar, ó Deus. Não dá para brincar de ser crente, não dá para brincar de ser cristão, não dá para brincar de seguir Jesus. O mundo está aí, ó Deus, com a sua luxúria, com o seu pecado, com a sua vaidade, nos oferecendo muitas coisas. E se nós não vigiarmos, seremos levados por elas. Pensamentos impuros, olhares maliciosos, palavras inúteis, atitudes inconvenientes, nada que realmente venha a espelhar, ó Deus, a glória do Senhor. Por isso, ó Deus, devemos lutar constantemente contra a nossa carne, sabendo, ó Pai, que a vitória já nos foi dada na cruz por Cristo Jesus. E aqui nessa noite nós celebramos, ó Pai, este sacrifício, reconhecendo essa aliança que o Senhor fez conosco, nos dando, ó Deus, através do Teu Filho, o poder para vencer, ó Deus, o pecado nas nossas vidas. Mas nós temos que lutar, temos que perseverar, temos, ó Deus, que tomar as armas, ó Pai, que o Senhor nos deu, nos revestir de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E se existe alguém aqui, ó Deus, que não está vivendo dessa maneira, que o Senhor trate com o seu coração, quebrantando a sua vida e levando ao arrependimento, para que ele verdadeiramente, ó Pai, se entregue completamente a Ti, reconhecendo como Senhor, mas principalmente colocando-o como Senhor de sua vida e obedecendo em tudo aquilo que o Senhor tem pedido. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém, Senhor Deus. Tem aqui alguns avisos a passar para os irmãos rapidamente, se puder colocar. Hoje, na verdade, irmãos, está em todo o mundo sendo comemorado o Dia da Igreja Perseguida. É o dia em que a Portas Abertas estabelece para que possa-se então todas as igrejas estar intercedendo e orando em favor da igreja perseguida. Nós não fizemos isso nesse culto, vamos fazer no próximo culto. Então, o próximo culto nós faremos o Dia da Igreja Perseguida. Durante a semana, eu vou estar colocando algumas postagens aí nas redes sociais da igreja, também no WhatsApp, para que os irmãos possam ir se inteirando do que é a igreja perseguida, os países onde a igreja é mais perseguida e alguns motivos de oração para que os irmãos estejam também intercedendo em favor dos nossos irmãos que sofrem aí por amor ao Evangelho. E eles realmente sofrem, irmãos, eles não abrem mão da fé, mesmo diante da morte. Infelizmente, muitos, por uma brisa que sopra, já está saindo dos caminhos de Deus. Mas existem pessoas que se mantêm firmes, mesmo diante da morte. Então, os irmãos, fiquem atentos, a gente vai estar compartilhando aí com os irmãos, nas redes sociais, alguns vídeos da Igreja Portas Abertas, alguns pedidos de oração, e na semana que vem a gente vai fazer o nosso culto, então,
da igreja perseguida. Então a gente vai fazer uma semana de oração. Geralmente eles fazem um dia, que é hoje, para estarmos orando pela igreja perseguida. A gente vai fazer um pouco diferente. Nós vamos fazer uma semana de oração pela igreja perseguida. E você tire aí um tempo durante a semana para estar orando pelos motivos que vão estar sendo ali apresentados. E aí na semana que vem também a gente vai estar distribuindo algumas revistas da Portas Abertas, para os irmãos estar conhecendo um pouquinho também do ministério para cada família, tá? Então não percam o culto da próxima semana, que a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso. E aí o próximo aviso, irmãos, dia 18 de junho, irmãos, o pastor Luiz César, que é o atual presidente da nossa denominação, ele vai estar visitando aqui a região do Vale do Paraíba. E aí o pastor Jonathan já tinha entrado em contato comigo, ele mesmo pessoalmente entrou em contato comigo, perguntando se teria algum dia disponível aqui que ele pudesse estar vindo para conhecer a igreja, conhecer o trabalho, conhecer os irmãos. Eu creio que seria a primeira vez que um presidente da denominação vai vir para cá, ou já teve algum que veio? Teve, né? Mas não era o Luiz César. Hoje o atual é ele vai estar vindo aqui, conhecer o trabalho, conhecer também a igreja. Só que a disponibilidade que ele tem para poder vir aqui é somente no domingo de manhã. Ele não poderá vir à noite. Então nós vamos estar fazendo uma EBD especial, onde nós vamos estar recebendo o pastor Luiz César para trazer uma palavra aqui para a igreja, conhecer também os irmãos. Então eu convido os irmãos aqui, coloquem aí na sua agenda para estarem conosco nesse dia. Domingo que vem a gente passa um pouquinho mais de informação como que vai acontecer, mas se programe aí, irmãos, para estar realmente conosco no domingo aqui pela manhã, às 9h30, onde a gente vai ter então essa EBD especial com o pastor Luiz César aí visitando a igreja, e aí eu vou pedir a ele que também possa trazer aí uma palavra para os irmãos. E também não esquecendo dos nossos GDCs, tá? Os nossos grupos de discipulado e crescimento que tem acontecido aí durante a semana, na terça, na quarta e na quinta-feira. Se você ainda não faz parte de algum desses grupos, me procure ali o Rafael, o irmão Pedro, converse com a gente vê onde você melhor se encaixa aí dentro dos grupos que estão acontecendo nesses dias da semana. Nós estamos aprendendo sobre a identidade, a nova identidade que nós temos em Cristo Jesus. E tem sido um tempo muito gostoso, tem sido um tempo muito bom para aqueles que têm participado ali, têm crescido, eu tenho certeza, na sua fé em Cristo Jesus. E a ideia é que você convide amigo, convide familiares para que estejam presentes, que é mais fácil você convidar alguém para ir na sua casa do que muitas vezes convidar alguém para vir na igreja. Então convida ele para ir na sua casa e participar de um grupo desse, para ali compartilhar também um pouquinho da palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor esse tempo que nós passamos aqui, tempo realmente de comunhão e adoração ao nosso Deus. Ó Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, e Te agradecemos por esta noite, por este tempo que nós estivemos louvando, adorando o Teu santo nome, juntos como igreja, como família, neste local, ó Pai, que o Senhor nos concedeu para estarmos reunidos. Para que, ó Pai, nós possamos sair daqui, ó Deus, cheios da Tua presença, e que essa presença continue sobre as nossas vidas, ó Pai, durante o nosso dia, para testemunharmos da nossa fé, vencendo, ó Deus, cada batalha que nós tivermos contra o pecado nas nossas vidas, sendo verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Abençoe, ó Deus, a vida de cada um, ó Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. E que a graça do nosso Deus e Pai, o amor de Jesus, o Filho, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo, seja com o Teu povo, que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenha uma semana na presença do Senhor.